Pensando por que nós fomos nadar no Clube do Golfinho, ou começamos a nadar lá, o meu pai é pescador desde aquela época e ele tinha medo que nós morrêssemos afogados. Então, por orientação do meu avô paterno, todos nós fomos obrigados a aprender a nadar para não morrer afogado. Meus irmãos já nadavam num outro clube e num determinado momento eles cresceram, era clube bem para criancinha, assim, para bebezinho. E aí eles falaram, então já que a ideia de vocês é continuar, porque eles estavam gostando da natação, o próprio pessoal lá daquela escola orientou, enfim, eles irem para o Golfinho. Foi assim que nós chegamos lá no clube, perto da nossa casa, era perto, né, da casa dos meus pais, e todos nós fomos para o clube. Eu comecei lá com 6 anos de idade, e eu comecei no Sardinha, porque tinha todas aquelas etapas, categorias, né? Então eu comecei do Sardinha, fui pro Robalo, Peixe-espada, Tubarão e Equipe. Eu estava fazendo as contas agora, eu nadei de 83 até no ano de 94. Então foram 11 anos que eu nadei lá no clube e eu passei assim por todas as categorias e eu nadei com muitos técnicos também. Eu nadei com o Luizinho, eu nadei com a Missima, eu nadei com o Daniel Volokita, com o Jair e com o Homero, que já eram 2 técnicos já daqueles, dos grupos mais, da parte mais do final do clube, né? E eu continuava nadando. E era uma coisa engraçada, assim, que eu estava, enfim, recuperando, porque né, nós nadávamos de segunda a sábado, né? Tinha treino das 4 da tarde às 7 da noite, isso já na equipe, né? De segunda a sexta, aí no sábado tinha o treino da manhã, muitas vezes tinha churrasco, lá os pais faziam churrasco na churrasqueira, então a gente saía do clube lá da piscina famintos e subíamos para a churrasqueira para almoçar e continuávamos lá no clube. E não bastasse isso, no domingo, muitas vezes eu ainda ia lá no clube para brincar na piscina. Então as meninas, as Toledos, a Michele Morrone, a Miliana Arthur, nós íamos lá para o clube para ficar brincando. Não bastasse já ir de segunda a sábado treinar, na sexta-feira a gente ia brincar e ficava lá fazendo nado sincronizado, tomava sol. Então a gente ficava, eu penso às vezes que eu passei mais tempo dentro da piscina do que fora da piscina nessa minha idade aí enfim, na minha adolescência, né? Toda essa fase de natação e de atleta na infância e adolescência, eu acho que a gente carrega consigo benefícios para o resto da vida, né? Não só o aprendizado que a gente teve como equipe, como espírito de equipe, como na saúde que a gente tem. Eu penso isso em relação a mim, né? Porque às vezes tem uma pessoa que fala, eu não posso pegar um ventinho, se der o vento, eu pego uma gripe. E nada disso me abala, sabe? Até hoje, realmente, graças a Deus, eu tenho isso. E eu atribuo isso àquela fase do golfinho. Acho que a gente desenvolveu um anticorpo tão resistente que até hoje a gente tem esse benefício, porque a gente nadava na água fria, daí saía correndo da piscina de 50, isso era sub-humano, né? Com o material numa mão, a mala na outra, corria aqueles 50 metros até chegar no vestiário, e aí para tomar banho, quando tinha água quente no chuveiro também, né? Então acho que isso tudo a gente foi criando resistência. Hoje pouca coisa nos abala. Inclusive, eu volto e meia, eu tô sempre nadando, até hoje. Eu sou daquelas pessoas que não ficou traumatizada com excesso de treinamento, porque volta e meia eu nado 2 anos, paro, volto a nadar e eu escolhi o Clube Amaral, que é relativamente perto, então eu tô sempre por ali. E às vezes as pessoas reclamando, assim, né, de que tá frio, ou puxa, hoje não tá bom para treinar, é uma afronta, né? Treinar numa piscina coberta, quente, com vestiário com água quente. Então, uma estrutura bacana, é realmente uma afronta. Eu acho um despeito a pessoa reclamar de nadar na água quente. Tá, e assim, nem tudo era treino enfim, e obrigações, assim. É claro que a gente conseguia, dentro daquele período que a gente ficava ali, brincar, se divertir, enfim, depois já quando mais velho um pouco,
até tinham aquelas viagens, né? Nós viajávamos para competir em outras cidades, até teve aquelas viagens do Chile, eu também fui em algumas delas, e sempre rolavam os namorinhos, né? Rolava aquelas coisas de ônibus. Então, eu posso até dizer que, assim, que eu acho que a primeira paixão, aquela coisa de criança, assim, foi ali no clube, e era, enfim, era uma coisa saudável, né? Porque não tinha malícia ainda, mas a gente vivia junto, afinal de contas, né? Sei lá, todos os dias e fim de semana também. As histórias lá do B, também tem as histórias lá do B, né? Algumas censuradas que eu não vou poder dizer nem aqui nesse momento, mas, por exemplo, eu e mais algumas meninas inventamos numa determinada altura em espiar os meninos do banheiro deles lá, que tinha, enfim, por trás ali da cantina, a gente passava por trás de ali onde foi a boutique durante um tempo, né? Passávamos ali por trás e ia cair lá nos fundos da cantina. E ali tinha uma casinha de gás, onde era o gás que, enfim, que alimentava a cantina. E aquela casinha estava bem na altura da janela do banheiro dos meninos. Então, muitas vezes, eu acho que eles não devem imaginar isso, mas muitas vezes a gente ficava lá, eu e mais umas duas meninas, 2 ou 3, passamos lá. Enfim, também espiávamos, assim, acho que a gente mais escutava as conversas, o que já era, né, uma coisa super bacana de fazer, escutar as conversas, e também víamos eles lá no chuveiro e espiamos algumas vezes lá, era uma coisa engraçada. E também tinha um grupinho, na verdade, eu, as Toledos e a Michelle Morrone e a Milena Arthur também, que fizemos um grupo, assim, de atuação no clube, né? Então a gente chegava mais cedo do treino, enfim, combinávamos e ficávamos, a gente fazia ficha, mas para te falar bem a verdade, assim, nem sei o que a gente tanto fazia, sabe? Mas a gente catalogava, enfim, pessoas. A gente tinha umas fichas que eu tinha da minha casa, eram fichas médicas do meu pai. Então a gente ficava preenchendo aquilo, e eu tinha uns walkie-talkies, então a gente ficava brincando lá no clube provavelmente, né, assim, basicamente de ficar entrando em lugares proibidos, né? A ideia era sempre essa, não podia ser nada muito permitido. Mas tinha isso também. Então, uma pessoa que eu acho que fez parte da história do clube e de vários atletas de várias gerações do clube foi a tia Maria Inês e o Bruno Todeschini, são chilenos, quer dizer, ela é chilena, né? Enfim, mas moram no Chile. E naquelas viagens que nós fazíamos para o Chile para competir lá era Copa Itália, o nome daquela competição. Ela, embora ela tem, na verdade, 4 ou 5 filhos, mas eles eram todos, nenhum deles nadava. Eles eram sócios do clube, onde era feita a competição. Nenhum deles nadavam, até uns eram bebês, enfim, mas eles sempre recebiam atletas na casa deles. Acho que era pelo fato do Bruno, né, o marido, ser brasileiro, então eles tinham esse gosto por receber brasileiros. E assim, eu fiquei na casa dela por 3 anos, eu fiquei em 3 anos seguidos, e ela já tinha hospedado muita gente antes de mim. Eu sei que vários atletas já tinham ficado lá, eu fiquei ali, e depois de mim também soube que durante vários outros anos que continuou tendo essa viagem para o Chile, eles continuaram recebendo atletas, e era uma família, assim, uma família sensacional. Recebiam já uns 3 ou 4 atletas por vez. Eu fiquei, o ano que mais foi marcante foi um ano que eu fiquei com o Cristiano Guindani, com a Milena, e, salvo engano, a Missima também estava lá. Porque eles recebiam, assim, até técnico, né? Então, uma tia super querida, volta e meia ela tá aqui, eu tenho contato com ela pelo Facebook até hoje, e há uns 2 anos ela esteve aqui em Curitiba, e nós fizemos um encontro numa pizzaria entre alguns atletas que tinham ficado lá, e, enfim, realmente era uma coisa bacana, porque
fazia questão de receber os atletas mesmo sem ter filho que participava da competição. E eu fui curiosa a forma como eu cheguei na casa dela, porque era uma sorte ficar lá, né? Quem ficava lá, eu realmente particularmente considero. E eu era bastante pequena, não me lembro quantos anos eu tinha nessa primeira vez que eu fiquei hospedada em casa de atleta lá no Chile, porque eu tinha ido uma vez antes, mas eu fiquei em hotel, porque eu não competia, fui só para acompanhar o meu irmão. E daí esse ano eu fiquei sozinha numa casa de uma outra família. E eu não me adaptei, até não, eu penso hoje, acho que a família realmente ela não tinha nada de errado, era uma questão cultural e eu ali sozinha, né, a diferença de língua, por mais que seja o espanhol, é uma língua diferente, então eu realmente fiquei bem atrapalhada lá. E, enfim, chorei, fiquei chorando e isso caiu, né, comentei com a técnica que era em cima. E a Maria Inês, quando soube que eu estava passando por essa situação difícil, no mesmo dia se disponibilizou a me receber, enfim, para mim foi uma salvação, com todo o respeito à família que tinha me recebido, porque não tinha nada de errado ali, mas eu fui salva, né? E fiquei junto com outras pessoas, com outros atletas que eram aquela história, que eram nossa família, que eram nossos amigos, então eu realmente me senti assim como se eu estivesse sendo salva por ela e depois fiquei mais 2 anos lá com eles, é uma família que eu tenho bastante carinho e eu tenho certeza que isso é compartilhado aí com várias pessoas do clube. É engraçado, eu acho que até eu nadei pouco com ele, com esse técnico, mas foi talvez o que eu traga mais, que tenha mais marcado a minha formação pessoal, assim, eu acho que foi o Daniel Valuquita. Tenho um carinho por ele até hoje e eu nadei muito pouco com ele, mas eu gostava dele desde daquela época e trago ele assim a lembrança. Ele era uma pessoa super braba, um técnico super rigoroso, xingava a gente, brigava, falava palavrão assim, pesado, né? Não, a gente falava, porra, tá de sacanagem! Gritava lá da casinha, lá pra você, lá na última raia, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que talvez por isso que eu tenha tanto esse carinho, essa consideração, que ele também sabia reconhecer, também elogiava e quando você treinava efetivamente dava resultado, porque quem treinava tinha resultado, né? Não tinha muito segredo. Ele também elogiava. Então teve uma competição e eu era das mirins, assim, sabe? A pequena da equipe que treinava com o Daniel Valuquita, nadava lá nas últimas raias, lá pela 9, 10 da piscina, era 9, 10, né? Da piscina. Mas enfim, daí nessa competição que foi no clube, no Golfinho mesmo, lá na piscina de 50 metros, e eu fiquei em terceiro lugar numa prova de 800 metros, mas eu fiquei em terceiro lugar por batida de mão. Imagina, uma prova de 800 metros não é muito raro, né? Ter batida de mão, e foi porque eu queria ganhar daquela pessoa que estava ali e ganhei nesse sufoco, né? Mas na segunda-feira, ele reuniu toda a equipe na salinha lá de musculação para falar do resultado da competição e tal. E, enfim, ele incentivava as pessoas, às vezes com mais rigor, e nesse dia ele me citou nessa reunião coletiva. Eu era uma inexpressiva lá, eu era uma mirim, e ele me citou nessa reunião, e citou a minha prova, que eu tinha nadado aquela prova, que era daquele jeito que tinha que se nadar, que eu tinha ganhado aquela prova, ganhado o terceiro lugar, né? Mas com raça e tal, e aquilo foi marcante na minha vida, e realmente eu tenho, não por isso que eu tenho carinho dele, mas realmente foi um fato que me marcou, e eu tenho um carinho imenso por ele. Acho que ele foi um bom formador de pessoas.